Olá, eu sou Augusto Ramacciotti e nesse vídeo vamos falar sobre o caso Marielle Franco. A execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes tem o seguinte enredo: o assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, pelo PSOL, foi um crime executado em 14 de março de 2018, no Estácio, região central da cidade. 600 dias sem solução. A sociedade brasileira e o mundo aguardam uma solução para esse assassinato, desse duplo assassinato, dessa execução, desse crime político. Chegaremos a essa solução? Se não chegamos ainda a uma solução no caso do suposto acidente do ministro Teori Zavascki, eu particularmente não acredito em acidente. No caso da morte do ministro Teori, ele não estava inserido no grande acordo nacional, como disse o senador Romero Jucá, para estancar a sangria. Como uma Suprema Corte pode estar envolvida numa trama para estancar a sangria? Como uma Suprema Corte pode estar envolvida num golpe de Estado contra a democracia do seu próprio país? Como se trama um golpe de Estado para defender interesses antinacionais e a partir de instituições que deveriam defender a própria soberania nacional, tais como o Supremo Tribunal Federal, parte do Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, da maioria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da mídia corporativa na sua totalidade. Sem responder essas perguntas, dificilmente encontraremos os mandantes dos crimes, tanto de Marielle Franco quanto do ministro Teori Zavascki. O fato é que no dia 29 de outubro, o Jornal Nacional noticia que a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso ao caderno de visita do condomínio Vivenda da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde tem em casa o presidente e o ex-policial militar Rony Lessa, acusado das mortes de Marielle e de Anderson. No dia 14 de março de 2018, às 17h10, pouco mais de 4 horas antes do crime, o ex-PM Elcio Queiroz, outro suspeito do assassinato, a bordo de um Logan prata, anunciou na portaria do condomínio que iria visitar Jair Bolsonaro e acabou indo até a casa de Lessa. No seu depoimento à polícia, o porteiro afirmou que, a pedido de Elcio, ligou para a casa 58, onde vive o presidente Jair Bolsonaro, e que uma pessoa que ele identificou como sendo seu Jair teria liberado a entrada. Elcio, no entanto, dirigiu-se à casa 65, onde mora Rony Lessa. O porteiro então telefonou novamente e o mesmo seu Jair teria dito que sabia para onde ele estava indo. Lessa é acusado pela polícia de ser o autor dos disparos contra Marielle e Anderson e no caso Elcio, por sua vez, é suspeito de ser o motorista do carro que levava o matador. Os dois foram presos em 12 de março. Suspeita-se que o condomínio não tenha interfone e que Jair Bolsonaro pode ter liberado a entrada de Elcio pelo celular, mesmo estando em Brasília. Após a notícia do Jornal Nacional, Bolsonaro grava uma live e surta. Porém, a mentira mais absurda que conta e que até o momento passou desapercebida, foi que apenas tinha ouvido falar de Marielle Franco no próprio dia 14 de março de 2018, quando a vereadora foi assassinada, o que não parece nada crível, na medida que o presidente está na política no Rio de Janeiro desde 1988, quando ingressou na reserva com o posto de capitão para concorrer à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Naquele ano, foi eleito vereador pelo Partido Democrata Cristão, PDC. A Marielle Franco foi eleita vereadora
do Rio em 2016, com a quinta maior votação. Não bastasse isso, Carlos Bolsonaro é também vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e já prestou depoimento porque teve uma discussão com Marielle antes do crime. Um assessor de Marielle que andava pelo corredor mostrando o prédio a dois amigos, quando em frente ao gabinete 905 de Carlos, o Bolsonaro 02, comentou que ali ficava o filho de um deputado ultraconservador que beirava o fascismo. O 02 ouviu tudo e aos berros começou a discutir, até que Marielle apareceu colocando panos quentes. Desde a briga, Carlos passou a evitar até entrar no elevador se Marielle ou assessores dela estivessem presentes. Assim, não é crível que o Bolsonaro não soubesse quem era Marielle Franco. Horas depois do assassinato de Marielle e Anderson, quase todos os pré-candidatos à presidência divulgaram notas de pesar, já que o aconteceu em 2018. Já Bolsonaro preferiu ficar quieto. Questionado sobre isso, disse que a sua opinião seria polêmica demais. Entre o silêncio e a declaração de menosprezo ao episódio, o clã passou a criticar a repercussão do caso Marielle em momentos pontuais. O vereador Carlos, por exemplo, criticou a Mangueira por usar o nome dela em um samba no Carnaval Carioca de 2019. Em março, quando os suspeitos foram presos, circulam na internet fotos de Bolsonaro ao lado de Elcio. Logo também veio à tona a informação de que o atirador era vizinho do presidente. Agora Bolsonaro diz que pegou os áudios do condomínio antes que as provas fossem adulteradas. No sábado, dia 2 de novembro, ato que pode ser considerado como obstrução de justiça. Sendo considerado como obstrução de justiça, pode até ensejar o impeachment do presidente Bolsonaro. Mais do que saber se as instituições funcionam, indagar para quem as instituições funcionam e como as instituições estão sendo aparelhadas para esse fim. Como a sociedade brasileira assiste omissa que as instituições sejam aparelhadas por quem deveria zelar pela coisa pública, pela res pública. Somos uma república, uma res pública. A coisa é pública e não privada. Um procurador, um delegado, um juiz, um promotor não está ali para fazer valer os seus interesses políticos, partidários ou ideológicos. Interesses partidários, por exemplo, são interesses privados e o interesse público não pode ser relegado ao segundo plano. O interesse da sociedade é saber quem foram os assassinos e mandantes da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e que tanto os assassinos como os mandantes sejam processados, julgados e punidos com os rigores da lei. Esse é o ponto, e não se são desse ou daquele partido político, se defendem essa ou aquela ideologia. Não é crível que se permita assassinato e impunidade por questões ideológicas. Em todo caso, não podemos ser ingênuos. Regimes extremistas e ditaduras são o império do crime. A democracia é o império da lei. Quanto mais nos afastamos da democracia, mais caminhamos para o império do crime. Assim, quando nos afastamos da democracia, com o golpe de Estado de 2016, com a derrubada da presidenta eleita Dilma Rousseff, caminhamos e permitimos o aparelhamento das instituições para interesses partidários, que são interesses privados. Permitir que esses interesses privados, por questões ideológicas, levem que um crime de assassinato permaneça impune e sem que os mandantes da execução sejam efetivamente
né, revelados, pode ser atravessar uma fronteira que não tenha mais volta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!